Olá, estamos aqui para o nosso culto de quinta-feira, o culto da palavra, mais conhecido como culto de doutrina. Estamos aqui para estudar um pouquinho um tema que não é muito discutido, não é muito pensado, não é muito falado, nem muito estudado, mas tem uma relevância muito grande dentro do contexto do Antigo Testamento. E do Novo Testamento também. Mas eu começo com o Salmo de número 19, verso 12. É este texto que nós vamos tomar por base para a gente falar alguma coisa, refletir alguma coisa sobre o tema que eu quero falar com vocês. Diz assim, Salmo 19, verso 12. Vou esperar que você abra sua Bíblia comigo e leia comigo nesse instante. Diz assim o texto: quem pode entender os seus erros? Repito, quem pode entender os seus erros? Expurga-me, tu dos que me são ocultos. Expurga-me, tu dos que me são ocultos. Então vamos ler agora todo o texto dizendo: quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Faça o seguinte, curve a sua fronte e vamos fazer uma oração para a gente dar início a este ensino da palavra. Pai Celestial, estamos aqui esta hora para te agradecer por tudo que tu tens dado à nossa vida. Te agradeço pelos membros da Assembleia de Deus em Cristo, da criança aos mais idosos, às mais idosas. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, cubra-nos com Teu sangue, livra-nos do mal, porque Teu é o poder, Teu é o reino e a glória para todo sempre. Ó Deus, fala conosco através da Tua palavra, ensina-nos, ó Deus, a Tua lei, para vivermos debaixo dela e da sua direção. E assim não tropeçarmos, ó Deus, nas pedras que são colocadas pelo caminho. E se o fizermos, ó Deus, que a gente saiba cair e levantar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos. Amém. Bem, o que nós queremos falar neste culto online, o culto da palavra, é sobre pecados ocultos. A razão de trazer esse tema é que as pessoas geralmente não entendem o que a Bíblia está falando. E por não entenderem o que a Bíblia está falando, começam a fazer interpretações distorcidas, interpretações que não atendem àquilo que a Bíblia ensina. Então é por isso que nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre essa questão. Geralmente, quando nós falamos de pecados ocultos, já vem à nossa mente a ideia de pecados escondidos. Pecados que você comete em segredo, e as pessoas não sabem. Pecados que você sombriamente pratica sem que as pessoas saibam que você está praticando. Pecados cometidos às escuras, às sombras. Pecados que estão longe da visão das pessoas. Mas o que tem isso a ver com a Bíblia Sagrada? Nada. Simplesmente nada. Quando eu digo isso, eu estou dizendo com base bíblica. Voltemos ao texto que acabamos de ler. Diz assim: quem pode entender os seus erros? Expurga-me, tu, dos que me são ocultos. Então, primeiramente, eu quero dizer que pecados ocultos não tem nada a ver com aqueles que cometemos às escondidas, às escuras, às sombras, e ninguém sabe que estamos praticando. Não tem nada a ver com os textos exarados
no Antigo Testamento, principalmente nos Salmos. Há um texto nos Salmos onde Davi diz: Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho errado e guia-me pelos caminhos eternos. Duas coisas a destacar aí. Primeiro, a palavra sondar. A palavra sondar, no seu original, significa virar de cabeça para baixo. Então, o que Davi está pedindo a Deus é que Deus possa virá-lo de cabeça para baixo, sacudi-lo, para ver se há alguma coisa incorreta nele, que ele mesmo não sabe, e que por isso Deus venha revelar a ele algum caminho errado que ele está fazendo, alguma coisa errada que ele está cometendo. Então a palavra sondar é virar pelo avesso. E às vezes nós precisamos ser virados pelo avesso. Então significa que esse pecado oculto nada tem a ver com práticas que você faz às escondidas, mas sim pecados ocultos à luz da palavra de Deus são os que subjazem a uma interioridade total e completamente desconhecida por nós. Quando você ouve falar de pecados ocultos dentro dos textos do Antigo Testamento e o salmista se expressando, querendo saber de alguma coisa que ele mesmo não sabe, significa esses pecados que nós temos na vida, nós não damos conta do que realmente nós estamos fazendo ou somos e não entendemos absolutamente nada. São aquelas demandas que eu e você temos na vida, está dentro, subjazem a nossa interioridade e nós não temos a noção, nós não temos a ideia, não fazemos ideia do que realmente está acontecendo na nossa interioridade. Então, quando Davi fala sobre isso, quando os salmistas falam sobre isso, eles estão procurando saber disso, colocando o seu ser diante de Deus, para ser prescrutado por Deus, para uma análise muito mais profunda. É interessante que, quando a gente faz uma análise com uma pessoa, duas coisas são, assim, bem perceptíveis. Quais são? É a queixa e a demanda. A queixa, na verdade, tem a ver com aquilo que a pessoa traz para o consultório, para análise, no seu sentido consciente. Então a queixa que ele traz é tudo consciente, o que ele tem na cabeça, está na sua consciência. Então ele sabe de algumas coisas e ele traz. Só que da queixa ele tem que passar para a demanda. E a demanda nada mais é do que uma coisa inconsciente. Por que inconsciente? Porque é aquele negócio, o que eu quero quando eu peço alguma coisa? O que eu quero quando eu faço um pedido? Na verdade, a pessoa vai ter que se encontrar em algum momento para ela saber o que ela realmente quer quando ela faz o pedido. E por que isso? Porque nem sempre o que a gente realmente precisa é o que a gente deseja, ou o que realmente a gente deseja. E nem sempre o que a gente realmente deseja é realmente o que a gente precisa. Então a demanda, até a pessoa sair da queixa para a demanda, é um caminho a ser percorrido. E esse caminho é muito importante para a pessoa entender a razão da sua angústia, a razão do seu problema real. Ele tem um problema, mas ele não sabe o que é. Ele fica se debatendo. É como se a pessoa ficasse se debatendo sem saber qual o problema real que ele tem na vida. Eu vou dar um exemplo. A pessoa, por exemplo, que tem pouquíssima decisão na vida, ela tem dificuldades em decidir, ela adia, ela protela, ela procrastina, ela faz de tudo para adiar a sua decisão. Ela não tem decisão pronta, rápida, mas ela demora para tomar uma decisão. Qual é a razão real disso aí? Quer dizer, a queixa pode ser isso. Mas qual é a razão? O que levou essa pessoa a ser assim?
a ser uma pessoa de decisões não prontas, de decisões que não sejam rápidas, mas decisões proteladas, decisões adiadas, decisões que levam um tempo para se tomar. O que aconteceu? Ou esta pessoa, lá na sua infância, ela teve problemas nessa área, conviveu com pessoas indecisas demais, e nesse convívio de indecisões, de problemas, terminou internalizando isso, ou na voz da mãe, ou na voz do pai, ou na presença da mãe, ou na presença do pai, e isso foi internalizado e virou comportamento no final. Então, essas coisas a gente tem que buscar lá atrás para saber qual é a razão, qual foi a coisa que startou isso, qual foi o ponto de start, o que aconteceu com essa pessoa para que ela tivesse esse comportamento. E é difícil a pessoa retomar um outro estilo de vida. Aliás, é difícil a pessoa tomar um outro estilo de vida, decidir por tomar uma decisão na própria vida de deixar essa forma de ser. O que eu estou dizendo para você é que todas as coisas que estão no nosso inconsciente, que só um profissional pode trazer à baila, pode trazer à luz, pode trazer à realidade para que você veja qual é de fato o seu problema, porque às vezes você está apontando para uma direção e às vezes é uma outra direção. Por exemplo, pessoas que têm dificuldades em se levantar depois de uma queda, por exemplo, de uma queda ou de um erro, ou de uma frustração. Você vai com força total para fazer alguma coisa e de repente você tem a porta que se bate na sua cara. A porta bate. E você, que estava tão disposto a fazer, com tanta vibração, com tanto entusiasmo, de repente você tem uma porta fechada para você e a partir daquilo dali você não tem mais como fazer absolutamente nada, você se bloqueia. É uma pessoa, por exemplo, que está aprendendo a dirigir uma moto e ela tem uma queda na moto. Pronto, ela nunca mais quer andar de moto. Agora você diz assim, o que é isso? É porque essa pessoa é medrosa? É porque essa pessoa é tímida? É porque essa pessoa não tem perseverança? Não tem persistência? Ora, tem pessoas que vão a um determinado lugar e tem portas e mais portas batidas na sua cara, mas eles persistem, insistem, perseveram e chegam até o final. E por quê? Porque eles sabem cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar. Ele tem esse gatilho na vida e que é importante. Da onde ele obteve isso? As suas relações sociais. Desde a infância, essas pessoas vão nutrindo um tipo de comportamento. E que no final, isso pode atrapalhar lá na infância, e o pior é quando atrapalha já na vida adulta. Você não consegue, qualquer obstáculo para você é muito grande e você não consegue sair da sua posição e nem tentar de novo, porque você desiste. Você se bloqueia, você não tenta de novo. Mas a vida não é assim. A vida é que você vai cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar. Não são frustrações, não são portas fechadas, não são obstáculos, não são montanhas que vão fazer você parar. Mas isso a gente descobre como alguma coisa que está dentro de nós e a gente precisa descobrir. Então, para Davi que não tem psicólogos, não tem psiquiatra, não tem psicanalistas, Davi que não tem terapeutas, Davi vai apelar para Deus. Expurga-me tu dos que me são ocultos. Primeiro ele diz, quem pode entender os seus erros? Isso é fantástico. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, quando os textos do Antigo Testamento falam de pecados ocultos, não tem nada a ver com pecados que você comete às escondidas. Tem nada a ver. Está dizendo exatamente
daqueles erros que a gente tem, daqueles comportamentos errados que a gente tem, e a gente não sabe qual é a razão disso. E ficamos angustiados porque queremos sair dessa situação, mas não sabemos como. E por quê? Porque essa demanda tem a ver com o nosso inconsciente. E esse consciente que você tem, eu tenho, todos nós temos, tem a ver com as relações que a gente teve desde a infância. O que se passou conosco? Qual o problema que a gente teve para ser assim? Para ter esse tipo de comportamento, que a gente não consegue sair do lugar porque ficamos bloqueados completamente em razão de alguma frustração. É só ter uma frustração, a gente não sabe lidar com a frustração. Às vezes isso tem a ver apenas com a questão de uma infantilidade. Uma infantilidade que, na verdade, você não conseguiu sair da infância. A sua infância, ela ainda reaparece em algumas dimensões da sua vida. Ou seja, por ser infantil, uma pessoa infantil ela não aguenta a frustração, uma pessoa infantil ela não aguenta o não. Uma pessoa infantil ela não aguenta uma porta fechada, uma pessoa infantil não aguenta passar por um problema ou seja, de negação. Não consegue. Já uma pessoa madura, ela sabe muito bem que a vida é assim. Às vezes você vai receber alguns nãos e às vezes você vai receber sim. Um sim bem grande na vida. Mas isso não quer dizer, não pode dizer para nós que qualquer obstáculo, qualquer coisa que aconteça na nossa vida é um problema tão grande. A gente vai maximizando o problema de tal forma que ele se torna maior do que a gente pode vencer. Então, o salmista está dizendo uma coisa fantástica aqui. Quem pode entender os seus erros? Não são os erros que os seus olhos, o seu consciente veem. São erros que estão dentro do seu inconsciente e que geram comportamentos errados. Ou aqueles comportamentos dos quais você quer se livrar. Você não aguenta mais viver esta maneira. Tem pessoas que estão perdendo grandes oportunidades, porque seus pecados ocultos, aliás, o salmista vai chamar de pecados ocultos. Mas, na verdade, esses pecados ocultos estão dentro dessa dimensão que eu estou dizendo a você, dessas demandas inconscientes, dessas coisas que eu e você temos e nós não sabemos a razão de tudo isso. Uma das coisas mais difíceis para você definir é a questão da angústia. De onde ela vem? Por que ela está acontecendo? Tem pessoas que têm tudo na vida. Tem pessoas que estão no momento mais feliz da sua vida. Tem pessoas que estão vivendo o grande paraíso na sua vida. Mas mesmo assim, sentem de quando em quando um vazio, uma angústia muito grande. De onde vem isso? Está lá no seu inconsciente. Para mexer nisso aí, só um profissional, só uma pessoa com muita cautela, muito cuidado e profissionalismo pode trazer para você a realidade. Por que esse vazio? Qual foi a frustração que você teve na vida? Qual foi o impacto que você sofreu? Em que momento você sofreu? E a gente tem várias alternativas e opções, né, para dar. Desde a infância até o momento da adolescência. A gente tem várias opções alternativas para colocar diante de você, para você saber, na verdade, em que instante, em que momento essa angústia, porque geralmente a angústia é aquela frustração não resolvida, aquele trauma, melhor dizendo, não resolvido, e que você, ao longo da vida, tentou tapar esse trauma de tudo quanto é jeito. Mas esse tapar o trauma é como você tapar o sol com peneira, não adianta. Basta esquentar um pouquinho que esse buraco negro aí que você tem na vida, o trauma, vai reaparecer. E é isso que gera angústia, essa coisa de você estar
no melhor momento da vida, está no melhor ambiente que você poderia estar, você está vivendo o paraíso na sua vida e de repente você sente angústia. Angústia. Uma angústia que toca o coração, traz um vazio tremendo. E essa angústia, ela pode ter dimensões e dimensões. Ela pode ser média, pode ser aguda. Ela pode interferir violentamente na sua vida. O salmista, não entendendo essa forma, porque na sua época não se entendia isso que nós entendemos hoje, através das ciências do comportamento, como ele não entendia, ele vai chamar de pecado oculto. Agora, por outro lado, nós temos algumas coisas, por exemplo, nós não sabemos se somos masoquistas, se somos sádicos, nós não sabemos. Mas, por outro lado, a própria ciência do comportamento vai dizer que todos nós temos um pouquinho de masoquismo e sadismo. Todos nós já passamos pela experiência da rejeição e do abandono, que são duas coisas diferentes. Rejeição é quando lhe é oferecida alguma coisa e você não quer, você rejeita. Abandono é quando você tinha alguma coisa e você perdeu. São coisas diferentes. Então, volte a dizer, rejeição é exatamente isso. Quando alguma coisa lhe foi oferecida e você não quis. Você simplesmente não quis. E abandono é quando você tinha alguma coisa nas mãos e você perdeu. Então, as pessoas geralmente, algumas pessoas, aliás, elas vivem esse estado mórbido de ansiedade na vida, porque lá em algum instante na sua vida ela teve o trauma do abandono. E trauma do abandono é uma coisa terrível, porque vai ficar, é uma marca para todo que você vai levar para todo sempre. E para você ser curado disso, leva um bom tempo para você ter o senso da presença, ou seja, é aquela pessoa que acha que no final das contas, no final de um relacionamento, ele vai ser abandonado. É aquela pessoa que acha que sempre está sendo rejeitado e no final abandonado por alguém. É aquela pessoa que prevê isso, que se preocupa, se ocupa em pensar nisso o tempo todinho, que em algum momento da vida será abandonado. Então isso é um problema sério. Então, como a gente sabe de tudo isso? E pessoas masoquistas, pessoas que gostam, que têm prazer em sofrimento, em sofrer. Ela tem um prazer em sofrer. E há outras que têm prazer em fazer outros sofrerem. Mas pastor, eu sou cristão. Eu sou cristão, eu sirvo a Deus há 40 anos. Eu sirvo a Deus há 50 anos. Ok. Você pode servir a Deus há 100 anos. E você não vai entender o que acontece na sua vida. Por que a gente sente prazer em determinadas coisas e não sente prazer em outras coisas? Vou dar um exemplo para você. Tem pessoas que sentem prazer quando uma notícia de desgraça alheia é ouvida. Ela sente um prazer tremendo na vida. Isso é um sadismo. Você sentir prazer na desgraça de alguém, isso é sadismo. E sadismo não é coisa boa. Sadismo é um problema. Uma pessoa sádica, ela sempre sente prazer no sofrimento alheio. Sabe o que é isso? Você sentir prazer no sofrimento alheio? Então, quando você ouve uma notícia da desgraça de alguém, principalmente alguém que tem a ver com um relacionamento que você teve, não foi muito bom, o fechamento não foi muito bom, então
você sente uma alegria, um prazer imenso na vida com isso. Há outras pessoas que já agem de forma diferente, porque parece que elas se colocam no lugar da pessoa que está sofrendo. E não é sentido aí de empatia, não. É no sentido de masoquismo. Daquelas pessoas que querem viver o sofrimento alheio. E isso, ela sente prazer em sentir isso. Em sentir a mesma coisa que ela está ouvindo de alguém. Então ela joga internaliza aquilo como se fosse ela toma o lugar, ela substitui a pessoa, fica no lugar da pessoa e se sente bem assim, se sente bem porque ela é masoquista. Cuidado para não interpretarmos masoquismo com empatia, são coisas, alteridade, são coisas diferentes. Isso aí são problemas, são erros que estão ligados a cada um de nós. E se são erros que estão ligados a cada um de nós, significa que são coisas ocultas que estão dentro de nós. São coisas do nosso inconsciente que a gente não faz a mínima ideia de como isso apareceu e como nós podemos tirar isso da nossa vida. Para Davi, que tinha um relacionamento com Deus, era fácil ele clamar e dizer: Senhor, expurga-me tu dos que me são ocultos. Os erros, ele está falando de erros, ele está falando de erros que são ocultos. Perversidade. Pessoas perversas. Mas pastor, um cristão pode ser uma pessoa perversa e como? E usar a própria religião para fazer perversidade. Isso acontece na igreja, nas igrejas, se acontece. Nós temos elementos persecutórios, pessoas que vivem perseguindo as outras. Tem pessoas assim na igreja, que vivem perseguindo as outras. E só se sentem bem em ver o mal do outro. Só se sentem bem em destruir o outro. São aquelas pessoas que não fazem e perseguem aqueles que fazem. São aquelas pessoas que não querem e não permitem que o outro queira. São aquelas pessoas que não realizam a obra e não deixam que outros realizem a obra. E se isso acontecer, eles serão os grandes perseguidores dessas pessoas. Isso é comum na igreja, você encontrar uma pessoa que tentou fazer alguma coisa, mas foi bloqueada por tudo quanto é jeito. E quem fez esse trabalho de persecutório, de perseguição, de atravancar, como diz o outro, o trabalho do outro, são pessoas perversas. E essa pessoa que é perversa, ela não faz ideia, ela não tem ideia do erro que ela está cometendo, dos problemas que ela tem, que são os pecados ocultos. Tem pessoas assim. Tem pessoas que só têm satisfação quando debulham, exumam a vida do outro. Enquanto não fizer isso, não se satisfaz. Só estão no lugar para isso. Isso é terrível. Para o salmista, são pecados ocultos. Para nós, hoje pode ser muita coisa. Muita coisa. Mas qualquer tipo de comportamento, qualquer tipo de sentimento que os antigos tinham, eles reputavam que isso fosse um pecado que estava fora da sua compreensão, fora daquilo que é visível, da questão da objetividade para eles. E o salmista trabalha isso muito bem. No Salmo de número 139, versículo 23, ou aliás, verso 23, é interessante como o salmista, o Salmo 139 é um salmo que mostra a onipresença de Deus, que não adianta a gente
a gente tentar se esconder de Deus, porque Deus nos encontra. Diz assim o Salmo 139, o verso 23, tá? Lá no verso 1 já diz assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Por que Deus me conhece? Porque Ele me sonda. Ele me sondou. Tu me sondaste e me conhece, é lógico. No momento que Deus nos sonda, Ele nos conhece, porque Ele nos vira de cabeça para baixo. Tu sabes o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conhece. E no verso 23 ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Então, o salmista está dizendo aqui, colocando diante de Deus, que ele precisa de ser ajudado nessa área. Essa pessoa, certamente, que viesse com essas demandas, essas queixas, melhor dizendo, elas seriam levadas justamente a um lugar onde ela conseguisse entender as suas demandas, que é uma coisa que são coisas que estão dentro do inconsciente, para descobrir de fato qual é o mecanismo que startou esse tipo de comportamento que a pessoa tem. Tá? Pessoas perversas, pessoas tímidas, pessoas masoquistas demais, pessoas sádicas demais, pessoas que têm esse tipo de comportamento, pessoas assim bloqueadas, pessoas que não têm decisão na vida, não sabem tomar decisões rápidas na vida para romper com alguma coisa, têm alguns problemas, é lógico, que estão lá nas suas demandas e que a gente tem que sentar para saber. Aqui o salmista está orando a Deus para que Deus faça esse trabalho, até porque ele não tem os cientistas do comportamento para que ele possa se reportar. Mas aqui ele pede a Deus: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Em alguns textos dos Salmos, você vai ver o salmista pedindo para que ele também prescrute os seus rins, prescrute as áreas mais, para eles naquela época, mais profundas da vida. E ele está fazendo esse pedido a Deus para que Deus possa realizar esse tipo de trabalho. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, voltando ao nosso tema. Então, de uma vez por todas, a gente entende que pecados ocultos nada tem a ver com práticas que você faz às escondidas. Tem nada a ver com isso. Pecados ocultos tem a ver com a interioridade, com essa coisa que subjaz a nossa interioridade, que a gente não faz a mínima ideia do que é, de onde vem, para onde vai, que força é essa dentro de nós, que às vezes toma conta das nossas decisões e escolhas. Que coisa é essa? Que coisa é essa que quando eu quero fazer a coisa certa, parece que eu não consigo fazer? Eu desejo, às vezes, realizar uma coisa correta, eu estou no caminho certo, mas de repente eu desvio. Porque eu sou tomado, às vezes, de um sentimento que não é um sentimento bom, e eu sinto que isso me preocupa bastante. Porque, às vezes, até para orar, tem pessoas que na oração são interrompidas, a oração é interditada o tempo todo. E por quê? Porque ela, quando está orando, vem à sua memória, vem à sua mente uma série de coisas, sentimentos ruins, sentimentos que não fazem parte daquele momento. É uma batalha espiritual
para você se desligar daquilo tudo e tentar entrar na dimensão de Deus, para que a sua oração não seja uma oração mecânica, androidizada, uma oração repetitiva, uma coisa que não faz nenhum sentido. E não faz sentido por quê? Porque você não conseguiu colocar a sua mente em Deus, você não conseguiu se livrar desses pensamentos que, como uma cachoeira, vieram à sua mente. E a sua oração foi interrompida, foi interditada, você não conseguiu orar bem diante de Deus, porque os sentimentos esses sentimentos povoaram a sua mente o tempo todo. Então as pessoas perguntam, mas por que isso? Como sair de uma situação como essa? Por exemplo, tem pessoas dispersas, tem pessoas completamente dispersas. E elas, para terem uma concentração em convergir a atenção para algum objeto, para alguma coisa, um objetivo, a coisa muito difícil, extremamente difícil, aí você tem que fazer um estudo longo com essa pessoa para saber qual o problema que ela tem. Por exemplo, uma pessoa com dislexia, uma pessoa que não consegue ler de jeito nenhum, porque quando ela vai ler, as letras elas ficam uma em cima da outra, elas ficam misturadas, e ele não consegue ler, dislexia, e tantos outros problemas que uma pessoa pode ter, e isso está trazendo uma série de mal-estar para dentro do seu coração. Então é por isso que hoje nós temos profissionais em todas as áreas para fazer uma investigação, uma avaliação em todo para ver, porque aquilo que se pode fazer, a gente tem que procurar. E aquilo que os homens não podem fazer, aí procure Deus. Esteja na presença de Deus. Antigamente era assim. Quando se sentia qualquer coisa fora do comum, se procurava Deus. Deus era a solução de todos os problemas. Mas com o passar do tempo, o homem foi ganhando uma certa liberdade, ele que é o agente da sua própria liberdade, e aí algumas coisas a gente percebe que temos que procurar primeiro cientistas, a medicina, a ciência, que possam nos ajudar. E se isso não acontecer, como última instância, aí se procura a Deus. Alguns filósofos, falando sobre isso, dizem que o homem se perdeu completamente e se deixou levar pela ciência. E a ciência terminou matando Deus e a sua presença com os homens. E por que eles disseram isso? Porque as pessoas começaram a trocar Deus por remédios, pela ciência e por algumas outras coisas assim. Mas, por outro lado, nós temos uma resposta a tudo isso, dizer que essa questão do desenvolvimento da própria ciência, do próprio conhecimento, do homem, isso aí já era previsto. Isso já era previsto na Bíblia Sagrada. Significa que nós temos que acompanhar essa evolução. Mas, em vez de tirarmos Deus desse contexto, desse ambiente, nós temos que entender o seguinte, que a última fala, a última decisão, a finalização de todas as coisas pertence a Deus. Eu sempre estou dizendo isso e volto a repetir, que quando você recebe um diagnóstico letal, um diagnóstico que você tem pouco tempo de vida, isso é um diagnóstico que você recebeu da ciência, de um médico, de alguém que estudou para isso e chegou a essa conclusão fazendo todos os exames necessários.
E na avaliação de todos os exames, chegou-se à conclusão que você realmente tem muito pouco tempo de vida. Mas será que esta é a palavra final? Não, a palavra final de todas as coisas que ocorrem na nossa vida vem de Deus. Vem de Deus. A palavra final não é do homem. A palavra final é de Deus. Quantas coisas aconteceram que a ciência disse e que simplesmente foi revertida quando você colocou nos braços de Deus, nas mãos de Deus? Quantos milagres já aconteceram de pessoas dizerem que você viveria apenas 3 meses, 5 meses, 6 meses, e você está aí há 20 anos? Quantas enfermidades foram curadas? Enfermidades que, possivelmente, pela ciência, você não teria chance nenhuma de estar de pé e estar vivo. Quantas coisas foram modificadas, transformadas, mudadas pela operação de Deus? Significa que nós não tiramos Deus, é lógico. A gente pensa assim, nós não vamos perturbar Deus com coisas tão pequenas. Deixa eu dizer, Deus cuida de nós nas áreas mínimas, nas minudências da nossa vida. Deus cuida de nós. Até naquilo que você pensa que Deus está alheio a tudo isso, quero dizer que Deus está presente na nossa história em tudo, nas pequeníssimas coisas da vida, Deus está presente. É óbvio. Por exemplo, eu tive uma vez no consultório uma pessoa que ela dizia um pouco dos seus problemas e arrematava a sua palavra dizendo assim, mas Deus está tomando conta de tudo. Então, no final, quando ela terminou de falar, eu disse para ela, ora, se Deus está no controle de tudo e você vem repetindo isso como um bordão, para que você está aqui? Se eu tenho um Deus e confio que Ele é tudo na minha vida, que Ele é real na minha vida, e eu não preciso dessas outras coisas, então eu não preciso. Só que existe uma coisa que você precisa saber. O pentecostalismo, quando começou, principalmente na América, você tinha milhares, centenas de igrejas. Centenas de igrejas com nomes diferentes. Nomes diferentes. Alguns nomes esdrúxulos, alguns nomes sem sentido nenhum, mas tinha a ver com a experiência da comunidade. E o que acontecia naquela época, na formação dessas comunidades pentecostais, é que alguns tomaram caminhos extremos. O que são caminhos extremos? Por exemplo, quando o filho ficava enfermo, eles ficavam orando até a criança ser curada. Só que, algumas vezes, a criança, o filho, a filha, a mãe, o pai, não foi curado. E aí, problemas e mais problemas. Porque eu coloco assim, a medicina, a ciência, o médico, quando ele estende a mão para tocar em você, para avaliar o seu problema, é a extensão das mãos de Deus. É extensão, é uma das extensões das mãos de Deus. Não significa que a gente, por isso, só por ser cristão, só por ter fé em Deus, a gente não vai usar esses instrumentos que Deus colocou para nos ajudar em horas difíceis. Porque são pessoas que estudaram, que estudam até hoje, que pesquisam, fazem a sua pesquisa. Então esse negócio de dizer, não, eu vou orar a Deus até que Deus... Agora, quando você tem um diagnóstico de um médico, ou de 2, ou de 3, ou de 4 médicos, sobre uma doença que eles dizem incurável e não tem medicina que dê jeito, então você tem um Deus que tem sempre a última palavra. De quem é a última palavra em tudo? Vem de Deus.
Então, se Deus é a última palavra, vamos caminhar lá pelos nossos pecados ocultos. Pecados que eu não entendo, pecados que eu não compreendo, pecados que fogem à minha inteligência, pecados que fogem à minha percepção, pecados que eu não tenho entendimento algum sobre eles. Pecados, isso na palavra de Davi, que ele vai chamar essas coisas de pecado. Algumas coisas realmente estão dentro da área pecaminosa. Porém, muitas coisas que estão na nossa vida estão aí como demandas do inconsciente, que em algum momento da nossa história, desde a infância até a vida adulta, aconteceu. E que nós não fomos felizes em resolver essas questões no momento que elas aconteceram. E isso gerou em nós problemas até hoje. Eu que não vou no psiquiatra, eu que não vou no psicólogo, eu que não vou no psicanalista, porque eu não sou doente mental. Se você ainda pensa que visitar profissionais do comportamento, só quem faz isso é pessoa que tem doenças mentais? Não, é lógico que não, você está completamente errado. Eu diria que qualquer um ser humano, se pudesse, deveria realmente passar por uma terapia, tanto terapia breve como uma análise mais profunda para conhecer quem de fato ele é. A razão disso é que a maior de todas as ignorâncias do ser humano é não conhecer, ou melhor dizendo, é conhecer de tudo, mas não se conhecer. Então a maior ignorância do ser humano é de não se conhecer. E uma pessoa que não se conhece, ela fatalmente não conhecerá a outra pessoa. Quando você se conhece, você sabe quem é o ser humano, quais são os limites do ser humano, os problemas que esse ser humano pode ter, as situações, as situações que a pessoa pode viver, as várias demandas que todo mundo tem. Então, quando eu entendo isso, eu entendo a outra pessoa. Quando eu não entendo a mim mesmo, quando eu não compreendo a mim mesmo, eu também não compreendo a outra pessoa. Então, na maioria das vezes, as pessoas estão em embates, estão em conflitos, estão em guerra, por não entender a si mesmo, por não compreender quem ele é, quem é você. Davi está dizendo para o Senhor: quem sou eu? Eu não tenho a mínima ideia de quem sou eu. E dos meus erros, principalmente aqueles que me são ocultos, aqueles que estão fora da minha compreensão. Então é importante, isso tudo que eu estou falando é importante para você. Por favor, quando você estiver em algum lugar e você ouvir pessoas, principalmente aqueles profetas ardentes, falando de pecados ocultos, você já sabe que ele não está falando de uma coisa correta biblicamente falando. Ele não está entrando num assunto bíblico, ele está falando coisas da sua mente e coisas totalmente equivocadas. Eu já vi pessoas dentro de algumas comunidades se manifestarem assim. Tem gente aqui que tem seus pecados ocultos e Deus hoje vai revelar. E o que aquela pessoa está sugerindo? Aquela pessoa, por saber de alguma coisa que está acontecendo naquele ambiente e das pessoas que estão ali, ela sabe alguma coisa, então ela joga aquilo no ar para amedrontar, para apavorar, para trazer pânico às pessoas. É um momento de pânico para as pessoas. Imagine
os seus segredos sendo revelados. O bispo Roberto Macásio, que contava uma história de um grande evangelista que ele conheceu, e eles foram fazer uma cruzada na Suíça, cruzada evangelística. E quando chegou lá tinham poucas pessoas estavam naquele ginásio para ouvirem a palavra. Mas naquela noite, na primeira noite, Deus operou e curou muitas pessoas. E aí, como resultado disso, no dia seguinte, à noite, aquele ginásio estava super, hiper lotado. Mas aconteceu um fato que ele, falando com a gente, parecia um fato muito hilário. E por quê? Porque o pregador, na segunda noite, no final da sua pregação, chamou as pessoas à frente. Então elas fizeram uma fila imensa para que cada um subisse até a plataforma onde ele estava para receber a revelação de Deus, ou da cabeça dele, tanto faz. E aí, quando a primeira pessoa subiu e ele começou a revelar alguns segredos da vida da pessoa, quando se olhou para aquela fila imensa, ela foi desfeita em segundos. Porque ninguém queria passar por aquela coisa realmente estranha. Imagine só uma pessoa dizer: eu vi você fazendo isso ou aquilo outro. Então toda a fila se desfez e no final das contas, no terceiro dia, se assemelhou muito ao primeiro dia. Quase que ninguém foi ao lugar, com medo da revelação daquele pregador. Isso que se chama, aliás, segredos da nossa vida, segredos do ser humano, todos os seres humanos têm. Mas não é isso que o salmista está falando no capítulo, aliás, no Salmo 19, verso 12, expurga-me tu dos que me são ocultos. Ou então, do texto onde ele fala, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho errado, e guia-me pelos caminhos eternos. Não é isso que ele está falando, não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com problemas objetivos. Pessoas que estão praticando alguma coisa às escondidas, às sombras, e de uma maneira ou de outra, alguém vai ver, alguém vai pegar, alguma coisa vai sempre acontecer. Mas os pecados ocultos que Davi está falando aqui não tem nada a ver com isso, senão uma interioridade que ele desconhece, que ele não compreende, que ele não entende, que ele não sabe por quê, porque determinadas coisas acontecem com ele. Ele tem vontade de estar na presença de Deus, mas essa vontade é interditada, essa vontade se esbarra com alguma outra coisa que repentinamente aparece, e ele sente tudo isso como uma estranheza muito grande, porque são coisas que estão fora do contexto. Então vamos separar as coisas. Uma coisa é você fazer algo em segredo, em secreto e tal. Isso tudo, de uma hora ou outra, isso vai vir à tona, porque isso geralmente acontece. Ou então a pessoa morre com seus segredos. Quantas pessoas morrem com seus segredos, ou então contam os seus segredos no momento da sua passagem desta para a outra vida. Agora, não é disso que o salmista está tratando. Ele está falando de alguma coisa que ele desconhece por completo. Não é a sua prática que ele conhece, mas é de alguma coisa que está dentro dele e ele desconhece. Por que aquilo está ali? Qual é a razão disso aí? Eu não entendo nada. É o que eu estou dizendo. É bom que você saiba que qualquer crente, tenha ele 10, 15, 20, 40, 50 anos no Evangelho, 80 anos no Evangelho, ele ainda é resultado de uma série de relações que ele teve pela vida, desde a infância até a vida adulta.
coisas que marcam ou marcaram a sua vida e que isso vai repercutir de alguma maneira, direto ou indiretamente, na vida dessa pessoa. Ela pode estar no melhor momento da vida e ter aquela angústia. É o caso da insatisfação. Por que as pessoas têm tudo e estão insatisfeitas? Porque a pessoa está vivendo um momento onde tudo que quis, tudo que sonhou, tudo que projetou está acontecendo, mas a insatisfação está ali. Tem pessoas que têm tudo na vida, mas são insatisfeitas. A razão disso é, no primeiro momento, completamente desconhecida. Uma vez trabalhada por um profissional, e se você for sincera diante do profissional, que tem isso, que às vezes você chega a um terapeuta, a um analista, a um psicólogo, e você não conta realmente a sua história. Você argumenta o argumento de Elias. Você conta uma historinha como Elias contou. Por 2 vezes Deus deu oportunidade a Elias para que ele dissesse qual era o problema dele. E Elias escapou de dizer a verdade para Deus. Deus conhecia a verdade? É óbvio que eu conhecia. Mas esperou que esta verdade saísse pelos lábios de Elias. Em vez disso, Elias colocou o seguinte: estão derrubando os teus altares, estão perseguindo os teus profetas, só eu escapei e agora estão tentando me matar. Mas não era essa a resposta que Elias tinha que dar. Quando você é confrontado com realmente problemas que acontecem na sua vida, é melhor que você seja o mais sincero possível. Elias tinha que dizer para Deus, em vez de contar essa historinha, e ele contou a mesma história por 2 sessões. Em 2 sessões, Elias contou a mesma história para Deus. E Deus simplesmente, na segunda, diz: sai daí, Elias, sai daí, volta pelo lugar que você veio, coisa que ele jamais ia querer, porque o problema de Elias era o medo, o terror que Elias teve com as palavras de Jezabel, dizendo que iria matá-lo. E aí, Elias tinha que dizer exatamente isso: Senhor, eu estou sentindo medo, eu estou apavorado, eu não estou me segurando, minhas pernas estão bambas, eu estou me sentindo extremamente mal. A palavra daquela mulher entrou dentro de mim e me sacudiu por dentro, me abalou, eu estou abalado. Era isso que ele tinha que dizer. Não adianta você vir a um profissional e contar historinhas que não nada tem a ver com a sua real história. Então é melhor que você sente, e é lógico, você só vai fazer isso quando você entender que aquela pessoa para quem você está falando é de confiança. É óbvio. Então por isso que a gente faz uma série de sessões, e essas sessões são apenas introduções. São introduções para que a pessoa lá na frente, uma vez que ela tenha uma relação de fidúcia, uma relação de confiança, ela possa então contar a sua verdadeira história. A história de dor, a história de tristeza, a história de perda, a história de fracasso, a sua história. Qual é a sua história? O que acontece com você? Por que a sua vida não vai? Por que as coisas não acontecem? Conte a história. E aí sim você poderá ser ajudado.
Eu sempre vou dizer isso. O término do ministério de Elias foi uma coisa interessante, porque quando ele estava se escondendo, Deus mandou ele de volta para o mesmo lugar, para Damasco, e mandou fazer 3 coisas. Primeiro, ungir um homem da Síria, depois ungir Jeú como rei. Olha, que ele estava debaixo do reinado de Acabe, e Deus mandou ele ungir Jeú. E em terceiro lugar, Deus manda Elias ungir Eliseu em seu lugar. Terminou. O projeto que Deus tinha com Elias terminou exatamente no momento em que Elias achou que era o único, e Deus depois ainda disse para ele que 7.000 não havia dobrado seus joelhos, não haviam dobrado os seus joelhos a Baal. 7.000. E ele disse: eu estou sozinho, só eu fiquei, estão tentando me matar. No final Deus disse: 7.000 não dobraram os seus joelhos a Baal. Esses 7.000 sempre ajudaram Elias. Esses 7.000 sempre estiveram ao lado de Elias. Esses 7.000 acreditaram na palavra de Elias. Esses 7.000 foram seus seguidores e não dobraram os joelhos a Baal nem a Acera. O que eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, que é uma maneira de você entender um pouco, isso que Davi chamou de pecados ocultos, erros que ele não compreendia, e que nós sabemos hoje, pela ciência, do que se trata tudo isso. Para você entender quem é você. A pior ignorância é aquela em você não saber quem você é. É preciso que você entenda quem você é. Todas as suas reações, todo o seu comportamento, todo o seu estilo de vida, toda a sua maneira de ser, interpretar as coisas, viver, tem a ver com você. Quem você de fato é. Mas fique com esta palavra. Que Deus abençoe você grandiosamente. Que o poder de Deus abrace você. E entenda de uma vez por todas que procurar alguém para lhe auxiliar dentro desse âmbito profissional é muito bom. Mas procure a pessoa certa. Faça uma pesquisa. Se não se adaptar com o primeiro, vá no segundo, vá no terceiro, até você se adaptar. Isso é igual remédio, mal comparando. Às vezes você toma um remédio para uma doença, não dá certo. Aí o médico passa um outro remédio, também não dá certo. Passa um outro, também não dá certo. No quarto, aquele remédio se encaixa perfeitamente. E às vezes é assim, o profissional, às vezes vai ser procurado, um não dá certo, 2, 3, no quarto você vai se encaixar bem, vai ter uma pessoa de confiança que possa lhe ajudar em tudo que você precisa, principalmente nessa área, para que você se conheça. Por isso que na análise, quando nós falamos assim de hipnose, na verdade é relaxamento apenas, um relaxamento, as pessoas correm e dizem: Deus me livre, você saber o que eu estou pensando, o que eu estou... As pessoas correm disso. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. É apenas relaxamento, você não fica fora de si para falar coisas que você não queira. Não, é apenas um relaxamento, para você ter a possibilidade de colocar um pouquinho para fora o que está dentro do seu coração, está lhe trazendo angústia e frustrações. Que Deus abençoe você. Que o Senhor é aquele que tem a última palavra sempre e em tudo. Até a próxima. Que Deus abençoe.